Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Atualmente, na verdade, desde o princípio do cristianismo, desde que surgiu a igreja, muito o nome de Jesus Cristo tem sido blasfemado entre os gentios. O nome de Jesus tem sido blasfemado no meio daqueles que não conheceram e daqueles que se recusam a conhecer. Às vezes é blasfemado até mesmo por aqueles que conheceram a verdade de Jesus Cristo e depois se desviaram. E agora cometem erros e pecados com a língua, com o corpo, com diversas ações que são contra a vontade de Deus. E qual é o dever de nós, cristãos, que estamos inseridos nesse mundo juntamente com eles? E o que nós devemos fazer? Quais são os nossos deveres? Quais são as nossas missões? Como nós devemos agir no meio que nós vivemos? A mensagem para isso se encontra no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 11 em diante, até o versículo 17, que diz assim: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como os livres, e não tendo a liberdade por cobertura da maldade, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Glória a Deus. Vamos analisar versículo por versículo, digamos assim, e encontrar as mensagens que Deus tem para cada um de nós. No versículo 11, Pedro diz: Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Todos os dias e a todo momento nós somos tentados, nós somos postos à prova para que nossa fé possa ser testada, para que a nossa fé possa ser avaliada por Deus, para que a nossa fé, Deus possa olhar para ela e ver se nós somos crentes mesmo, se nós somos fiéis de verdade, ou se nós somos fiéis por um momento e depois nos desviamos, ou somos simplesmente como gentios que pecam sem nenhum tipo de caráter, sem nenhum tipo de temor a Deus. Então Pedro diz: Peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. A todo momento nossa alma combate contra as forças carnais e ela deve vencer contra tudo isso. Diversos desejos, diversas malícias, diversas conversações ruins, conversações terríveis, maus pensamentos, más ações. Tudo isso combate contra a alma e quer nos levar à perdição, quer nos levar ao inferno, quer nos levar a nos afastarmos daquele que tem nos salvado, que é Jesus Cristo. E Pedro diz: dos abstenhais, deixem isso de lado. Assim nós devemos fazer, deixar as más obras de lado, deixar o mal de lado, abandonar aquilo que nos faz pecar, aquilo que nos desvia do caminho do Senhor. Nós devemos nos afastar de tudo isso, vencer tudo isso, porque Jesus Cristo nos deu força, Ele nos deu o seu sangue, a sua armadura para que a gente pudesse vencer tudo isso, ser mais do que vencedores. Recebemos a bênção que Ele tem para cada um de nós, a coroa da vida, e fazer com que o nome dele seja glorificado, que é uma recompensa, que haverá recompensa para nós aqui na terra e aí lá no céu também. No versículo 12 diz: Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Por que muita gente não crê, nem confia em Deus hoje em dia? Porque muita gente não conhece. Porque muita gente, quase todos atualmente, não mostram quem Jesus é. São poucos, na verdade, o que são aqueles que mostram quem Jesus é através de suas obras. Muitos são os que falam de Jesus, muitos são aqueles que pregam, aqueles que seguram microfones e falam em igrejas, que falam no meio dos irmãos, que falam em grupos de WhatsApp, falam do amor de Deus.
mas agir de maneira honesta, verdadeiramente, agir de maneira honesta até mesmo quando estamos sozinhos, agir de maneira honesta com o próximo, de maneira honesta até mesmo com os nossos inimigos, com os nossos pastores, com os nossos mestres, com os nossos amigos. Tudo isso é contado, tudo isso é avaliado por Deus, tudo isso é registrado por Deus. Então nosso viver deve ser honesto no meio dos gentios, porque se eles falam mal do nosso Deus, porque não conhecem, se eles virem as nossas obras, se eles enxergarem as nossas boas obras que nós fazemos em nome do Senhor, eles sim conhecerão a verdade, eles sim conhecerão quem Jesus queria que o ser humano fosse, quem Jesus Cristo queria que aquele tivesse dado a salvação fosse. Se nós formos bons, as pessoas vão ver que Jesus Cristo está em nós e que Jesus Cristo era bom também. E não será simplesmente da boca para fora, pois nós realmente agiremos e as nossas obras darão testemunho daquilo que nós dizemos. Para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Dessa maneira, agindo honestamente, o nome de Jesus Cristo vai ser glorificado no meio dos maus também. E vamos continuar no versículo 13. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviado para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Muitas vezes nós somos orgulhosos, muitas vezes nós não queremos nos sujeitar à autoridade que está acima de nós, à autoridade que nos ordena as coisas, que nos dá ordens e que às vezes não nos recompensa como gostaríamos. Mas Pedro diz, por amor do Senhor, sujeitai-vos a toda a ordenação humana por amor do Senhor. Mas é por amor a Deus que nós devemos nos sujeitar, por amor a Deus que nós devemos ser humildes e aceitar que há sim pessoas que têm cargos mais elevados do que nós e que Deus sabe por que essas pessoas assumem esses cargos. Mas Deus quer que a gente, por amor a Ele, sejamos sujeitos, a gente se sujeite às autoridades, que a gente se sujeite àqueles que estão no nosso meio, que a gente se sujeite ao próprio Deus, por amor a Ele, que a gente se sujeite por amor a Ele ao próximo, até mesmo aquele que quer nos oprimir, para que assim nós sejamos humildes, para que assim a gente reconheça que nós não somos nada, que nós reconheçamos que Jesus Cristo é o Senhor e que é por Ele que nós somos salvos, não por nós, não por nossas obras, não por nossos interesses, mas sim por causa dEle, mas sim por causa da verdade que Ele tem dado para nós. E dessa maneira, nos sujeitando a quem estiver acima de nós, a quem estiver no nosso meio, nós seguiremos o exemplo de Jesus. Como Jesus estava diante de Pôncio Pilatos, e Jesus disse que nenhum poder Pilatos teria sobre ele se do céu não fosse dado. Ou seja, Jesus sabia que Deus tinha permitido que Pilatos julgasse ele. Jesus sabia que Deus tinha colocado Jesus num lugar baixo por enquanto, para que no tempo dele Jesus fosse glorificado. E Jesus, sabendo de tudo isso, foi humilde, mesmo tendo mais poder do que Pilatos, foi humilde e se sujeitou a ele. E esse é um exemplo que nós devemos ter, nos sujeitarmos, sermos humildes, para que aqueles que estão no nosso meio não tenham motivo para falar mal de nós, mas que nós façamos o bem e sejamos honestos, em nome de Jesus. Continuando no versículo 15, porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Essa é a vontade de Deus, que a gente faça o bem para que aqueles que falam mal de nosso Deus, para aqueles que falam mal dos demais cristãos, para que aqueles que blasfemam o nome do Senhor, para aqueles que acham que nós somos maus, para aqueles que acham que nós somos orgulhosos, que pensamos que nós achamos que merecemos o céu, esses sim serão tapados as bocas deles serão tapadas pelas nossas boas obras. Eles verão que eles estão enganados, eles verão que não reconhecem a Deus como Ele verdadeiramente é, mas que pelas nossas ações eles conhecerão quem Jesus Cristo é e dessa maneira crerão nele, pois Jesus Cristo disse que as nossas boas obras devem brilhar no meio dos homens para que as vejam e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Então, a vontade de Deus é que a gente faça o bem para que o inimigo seja calado, para que aqueles que falam mal de nós conheçam o verdadeiro Jesus e parem de falar mal de nós, que parem de falar mal de Jesus Cristo e também se convertam a Deus. No versículo 16,
como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da maldade, mas como servo de Deus. Nós devemos viver com Cristo tendo liberdade, claro, pois para isso Ele veio por nós e nos promoveu, nos deu a salvação. E não tendo a liberdade por cobertura da maldade, mas como servos de Deus. É por isso que muitas vezes o nome do Senhor é blasfemado no meio dos maus. Porque os irmãos, nós muitas vezes achamos que nós somos livres e nós reconhecemos que Jesus Cristo tem nos dado liberdade e nós pensamos que, se Jesus Cristo nos deu liberdade, então eu vou pecar só um pouquinho e depois pedir perdão, porque antigamente tinha que pagar sacrifícios para conseguir o perdão de Deus. Mas não, nós não devemos usar a liberdade que Jesus Cristo nos deu para encobrir nossa maldade. Pelo contrário, pelo fato de nós sermos livres, pelo fato de nós termos acesso ao coração do Pai, é aí que nós devemos nos mostrar firmes diante de Deus. É aí que nós devemos mostrar nosso amor a Deus. Nós devemos mostrar que nós cremos nele. Nós devemos mostrar que nós aborrecemos a maldade. Pois é isso que um cristão faz. Ele ama a justiça, mas ele odeia, ele aborrece a maldade. Então, não vamos nos cobrir com a santificação, com a graça, com o poder, com a liberdade que Jesus Cristo tem nos dado. Mas antes que a gente se sujeite a Deus e a gente obedeça a Ele, e que a gente aborreça as coisas ruins desse mundo, que a gente não se encubra, que a gente não se esconda atrás da palavra, mas que nós conheçamos a palavra e aborreçamos o inimigo, que nós odiemos o inimigo. E no versículo 17 diz, para encerrar, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Acho bonito quando ele diz, honrai a todos. Nós devemos honrar a todos, nós devemos ser bons com todos, termos paz com todos, ainda que as pessoas não queiram ter paz conosco, mas nós devemos promover a paz. Nós devemos honrar, nós devemos ajudar, nós devemos nos sujeitar, nós devemos ser humildes para com outras pessoas, porque assim as pessoas saberão que o evangelho verdadeiro é bênção, é paz, é amor, é alegria, é união. Continuando, amai a fraternidade. Nós devemos nos amar como irmãos, nós devemos dar valor a isso, nós devemos amar isso. O fato de que nós devemos ser bons, o fato de que nós devemos amar o nosso próximo. Que nós façamos isso, pois assim estaremos cumprindo, nós estaremos realizando o exemplo que Jesus Cristo tem nos deixado, nós estaremos seguindo o exemplo que Jesus tem nos deixado. Nós seguiremos as pegadas que Ele tem deixado para nós. Temei a Deus, Deus acima de tudo. Temendo a Deus, nós teremos força para fazer tudo isso. Se nós tememos a Deus, e seguimos a Ele, Ele nos dará força para conseguirmos todas essas coisas. E honrai ao Rei, honre as autoridades, honre aquele que estiver acima de você. Se estiver na sua família mesmo, se estiver no seu emprego, se estiver na sua escola, honre. Não murmure, deixe isso de lado, mas busque a Deus, tema a Deus e creia que Ele é quem nos justifica e Ele que nos avalia. Dessa maneira, nós todos seremos abençoados. Dessa maneira, nós promoveremos o Evangelho de Jesus Cristo para aqueles que conhecem e para aqueles que não conhecem. Para que o Evangelho seja espalhado, mais e mais pessoas sejam salvas, para que Jesus Cristo possa levar a salvação dele para mais e mais pessoas, para que nós recebamos a recompensa que Jesus Cristo tem prometido, para que nós alcancemos o reino, para que pessoas sejam salvas e que a gente receba a recompensa que Jesus Cristo tem nos prometido. Nós seremos abençoados, nós seremos guardados por Deus. O Espírito de Deus brilhará mais e mais em nós, nos dará cada vez mais força e aumentará nossa relação e nossa intimidade com Deus. E nós serviremos a Ele. E dessa maneira o Evangelho vai se promover, vai ser promovido, vai se propagar pelo mundo. Quando cada um de nós fizermos a nossa parte, quando cada um de nós honrarmos uns aos outros, quando cada um de nós tememos a Deus e por amor a Ele, sermos humildes e fazermos a sua obra. Em nome de Jesus. Oremos agora. Meu Deus, muito obrigado por essa mensagem. Muito obrigado, Jesus Cristo, por ter nos dado o exemplo que nós precisamos, por ter nos dado a graça, o amor, a vida. Jesus Cristo, porque as suas pegadas nos mostram o caminho certo, Pai, que nós devemos seguir. Um caminho certo ao coração do Pai, um caminho certo para que a gente promova o Evangelho e para que ele possa ser anunciado, para que ele possa ser pregado e que mais pessoas o conheçam e vivam, Pai. Que assim seja na vida de cada um de nós, que o Senhor nos unge, que o Senhor nos use, Jesus Cristo, para pregarmos e para vivermos, Pai, da maneira que Ele agradar.
pois viver, Jesus Cristo, agir com obras, é mais importante, Jesus Cristo, do que simplesmente falar, porque muitos falam e são poucos os que agem. Mas o Senhor se agrada mais daqueles que agem, Jesus Cristo, do que daqueles que simplesmente falam e não agem. Então, por favor, dê-nos força para agir, Jesus Cristo. Dê-nos humildade, Pai, diante daqueles que estiverem no nosso meio, sejam eles bons, sejam eles maus, sejam grandes, sejam pequenos. Que nós todos, Pai, possamos lhe amar e não nos encobrirmos, Pai. Não cobrirmos nossa maldade, Pai, atrás da Tua palavra, atrás da Tua liberdade. Mas que nós lhe sigamos, Jesus Cristo, sejamos Teus amigos e que a gente promova o Evangelho. Dê força, Jesus, a cada uma das pessoas que também orarem. Livre da depressão, livre do mal, livre da angústia, livre da ansiedade, da insônia, livre dos cânceres, livre das doenças, livre das pragas, Jesus Cristo, livre do pecado, Jesus, da imoralidade, da pornografia, livre do homossexualismo, Jesus Cristo, livre das drogas, livre da perdição, livre do adultério, de tudo que não preste, Jesus Cristo. Quem estiver querendo andar por esse caminho, que estiver com dúvida, Pai, que o Senhor esclareça e faça com que essa pessoa se afaste desse mal, que essa pessoa fuja do mal. E quem está nesse mal, Pai, que seja liberto, lhe louve e lhe busque. Dê força a cada um de nós e nos fortaleça em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade e declaro que a bênção do Senhor esteja sobre você, que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre sua família. Que todos sejam salvos e vivam em paz em nome de Jesus. Amém.